Está connosco o Presidente da Delegação da Região Norte da Ordem dos Psicólogos, Dr. Eduardo Carqueja. Bom dia, bem-vindo. Vamos começar por aqui e ouvíamos um governante falar na pressão que os pais colocam sobre os filhos, olhando para os jovens. Não serão apenas os pais, a sociedade, as redes sociais, a comunicação social, têm de ser bons alunos, bons filhos, devem ter relações perfeitas, vidas perfeitas nas redes sociais. Como é que se consegue, desde novos, incutir uma ideia que depois não leve a este caminho de depressão? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. De facto, nós temos uma sociedade que está em constante transformação, uma sociedade que está numa evolução constante e que nós temos que estar preparados para isto. Há modelos que não podem ser modelos de remediar, como antigamente se falava dos remédios. Nós temos que ter aqui uma atitude muito mais preventiva. E a saúde mental não é o desígnio e a exclusividade só dos profissionais que aí trabalham. A sociedade tem que estar alerta para isto. Falámos dos jovens hoje, podemos falar nos locais de trabalho também que os pais vivem e que são também foco de grande tensão e que depois repercute-se no seu dia-a-dia. Se eu encontro numa plataforma digital, na internet, algo que me parece que é agradável e se isso não acontece no contacto, na relação com as pessoas, então eu encontro mais facilidade e crio aqui um mundo que não existe, mas que existe virtualmente e que tem tradução depois naquilo que, por exemplo, o Sr. Secretário de Estado da Junta da Saúde falava, que é esta quantidade de suicídios. De facto, é um desígnio de todos nós, a sociedade tem que estar disponível para isto e a saúde mental não deve ser exclusivo dos profissionais, nem, infelizmente, de quem está doente e é afetado por essas doenças mentais. Como é que se pode valorizar mais o doente que tem algum tipo de patologia mental sem que ele sinta vergonha? Sabe que a sociedade vive, e nós em Portugal temos ainda esta dificuldade de não estamos atentos a esta dimensão da saúde mental. O estigma é logo colocado, porquê? Porque efetivamente o acesso não é facilitado às pessoas. Se nós vimos a quantidade de psicólogos, por exemplo, que existem nos cuidados de saúde primários, que são um valor residual, o acesso e o estigma é exatamente eu não ter acesso. Nós colocamos que o estigma, hoje em dia... Mesmo nas escolas, há agrupamentos escolares com mais de 1000 alunos, com apenas um psicólogo. Exatamente. Num ano letivo não consegue ouvir Não todos. consegue e depois não há a estabilidade de um ano para o outro que se devia manter. O psicólogo que é alocado a esse agrupamento escolar conhece os jovens, no ano seguinte poderá não ficar. Eu teria alguma dificuldade, enquanto jovem, ter uma aproximação com um determinado profissional destas áreas, sabendo que para o ano teria que, eventualmente, me abrir, desculpando a expressão, para outro profissional. Isto cria também aqui exatamente este estigma, que depois se criam aqui nuvens que não são verdade, mas tem muito a ver com o acesso, com a equidade de acesso que nós não temos ainda em Portugal a estas áreas da saúde mental. Em sentido contrário, parece que temos demasiado acesso a psicofármacos. Os portugueses gastam 600 mil euros por dia e a tendência tem verificado alguns aumentos. Entre 2012 e 2016 houve um aumento de 112%. Isto é assustador. Porquê é que isto acontece, doutor? Exatamente porque nós temos um Programa Nacional de Saúde Mental, que é mais um Programa Nacional da Doença Mental, porque depois vamos atacar, com este termos mais até de guerra, atacar a doença e não atuamos na prevenção. De facto, o fármaco é uma coisa fácil de dar, de prescrever. Prescreva um fármaco. Muitas vezes pelo próprio médico de família. Pelo próprio médico de família, por automedicação da pessoa, porque alguém também ao lado estava deprimido e tomou determinado antidepressivo e parece que resultou, porque as pessoas não têm acesso. Se espera muito tempo por uma consulta de psicologia, se há centros de saúde que não têm psicólogos, efetivamente eu tenho que ter aqui algo que me possa ajudar. E o fármaco, sem dúvida, que parece algo que está generalizado na nossa sociedade e no nosso agir, enquanto dedicação quase exclusiva para melhorar a qualidade de vida das pessoas, é um equívoco, porque não se gasta na prevenção, que se gasta um valor muito ridículo, vamos gastar muito mais no tratamento, com a consequência que decorre exatamente do acesso que não é permitido a todos ainda, de uma forma de alguma equidade no próprio Sistema Nacional de Saúde e também a nível privado, como é evidente. Psicólogos, como falava há pouco, nas unidades de saúde locais que possam garantir esse apoio nessa lógica de prevenção. É possível, muitas vezes, fazer algum tipo de terapia, tratamento, acompanhamento, sem a necessidade de se recorrer a um fármaco? Sim, repare, nós na Ordem dos Psicólogos tem uma proposta que foi muito bem aceita pelo Ministério da Saúde, que é um Programa Nacional de Intervenção na Depressão, de Prevenção na Depressão.
que efetivamente foi aprovado, mas o único local ainda que nós conseguimos implementar numa experiência piloto foi nos Açores. Temos tido imensas resistências a nível das ARS no país, por um lado resistências institucionais, mas por outro também dificuldade de implementar isso, porque não existem psicólogos nos cuidados primários. 250 psicólogos no nosso país, como devem entender nos centros de saúde, há centros de saúde que não têm de facto psicólogo. Logo, não mas eles saem das universidades e eles existem. Eles saem das universidades. Quando dizem que há excesso de psicólogos, seguramente haverá excesso porque eles não são alocados nas necessidades que são as evidências que nós temos neste momento em Portugal. Em relação ao apoio e aos números que nos forneceram, dos 400 mil portugueses que sofrem de depressão por ano, um terço não recebe qualquer tipo de ajuda ou tratamento. São pessoas que sofrem em silêncio, muitas vezes? São pessoas que sofrem em silêncio, são pessoas que, uma vez mais, não têm acesso e depois isto acaba por ter efeito e consequência na própria economia, absentismo ou até pessoas que nunca mais voltam a trabalhar e acabam por precisar de algum tipo de apoio social do Estado? O que acontece é que as pessoas não conseguem ir trabalhar, fazem falta nas empresas, ficam com recursos económicos mais reduzidos, sentem-se culpados por estarem doentes e ficamos num círculo vicioso. As empresas não contratam mais pessoas porque têm grandes números de absentismo e o que acontece é que, efetivamente, mais uma vez, volto a dizer, não há possibilidades de acesso. Repare, e mais uma vez estamos a falar de uma população vulnerável, falando nesses 400 mil portugueses que não têm acesso, e os outros terão acesso também muito deficitário. Acontece que, e isto é um problema da sociedade, é um problema que nos deve tocar a todos, que devemos todos estar muito reflexivos sobre isto, porque efetivamente o que acontece é que são os mais vulneráveis dos vulneráveis que não têm acesso. Como é que é possível nós termos, por exemplo, a ADSE, que é para os funcionários públicos, para que possa alguém ter acesso a uma consulta de psicologia, tem que ser prescrito pelo médico, como se fosse um fármaco. Ou seja, estamos ao mesmo nível de um fármaco, eu vou prescrever um psicólogo. Repare, se a nível público isto está assim com os funcionários públicos, a nível do SNS há dificuldade de acesso. Mas depois temos também as seguradoras, que há muitas exceções de companhias de seguros que conseguem... não cobrem. O número é muito reduzido que cobrem consultas de psicologia. Acontece também no campo da psiquiatria ou pedopsiquiatria também. Mas cobrem mais na psicologia. Mais. Na psicologia posso lhe dizer que haverá uma ou outra empresa que cobrem as consultas. E as consultas de psicologia também vão ter... As consultas de psicologia estão quase a tornar-se, aos olhos, e segundo o que me diz, das seguradoras, um supérfluo. Um supérfluo erradamente, porque nós, com a nova lei de bases da saúde, teremos seguramente aqui dois polos, o privado e o público. E o privado tem as suas responsabilidades, não pode fugir dessa sua dimensão, responsáveis pela qualidade de vida das populações portuguesas. E o que acontece é que se os seguros se fogem disto, eu falava há bocadinho das consequências de uma doença mental, passa para a doença física e os seguros aí já vão participar com muito mais custos. Portanto, e aqui é importante pensarmos, a Ordem tem vindo a fazer um esforço muito grande para que as pessoas, que os portugueses, pensem efetivamente que estamos aqui a lesar os portugueses. Não é uma dimensão cooperativista de ter mais profissionais psicólogos no terreno, é exatamente porque as pessoas mais vulneráveis estão a ser continuadamente desprezadas naquilo que é a sua saúde. E a saúde mental tem sido, por todos os governos, sempre, desde a nossa história mais democrática, muito descurada, é sempre o parente pobre. E não pode em que posição é que estamos na comparação com outros países da Europa? Estamos muito atrás, de facto, e então a nível de saúde das seguradoras, quer na Europa, quer fora da Europa, as companhias de seguros proporcionam o acesso. Repare, estamos aqui a dividir o ser humano em gavetas, não é? Se eu tenho uma doença mental, não tenho acesso a determinada ajuda. Tenho uma doença física, que pode até decorrer dessa doença mental, já tenho. Portanto, isto leva-nos também aqui a equívocos muito grandes naquilo que são as ofertas que podemos ter a nível da saúde global, porque se fazemos este corte ainda mais torna a saúde mental quase assim uma coisa que não se pode tocar, não se pode falar, mas sente-se de uma forma muito intensa. E para terminar, pergunto-lhe, à luz do que são estes movimentos extremistas, populistas e até terrorismo, onde muitas vezes vemos pessoas perturbadas, envolvidas em alguns movimentos mais extremistas,
até que ponto é que, se atempadamente, e olhando novamente para o caso dos jovens, não se agir, se pode permitir que pessoas mais frágeis sejam permeáveis a ideias malignas? Claro, mais uma vez estamos aqui numa dimensão da própria sociedade. Nós não vemos a saúde mental isoladamente de todo o resto da saúde e da sociedade. É evidente que as escolas têm que ser também compreendidas como um local em que as crianças, os adolescentes e os jovens vão construindo a sua identidade. Mas são as escolas, como são as associações, como são o grupo de amigos. E se efetivamente no grupo de amigos ou fora destas dimensões eu me sentir realizado, eu sentir palavras que me tranquilizam, então seguramente eu irei seguir esse caminho de uma forma muito mais fácil. Quer seja bom ou mau? Quer seja bom, quer seja mau. Dr. Eduardo Carqueja, muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado. Bom dia.